Oi, estou aqui mais uma vez para a gente fazer a partilha do Evangelho. Hoje o Evangelho se encontra em Lucas, no capítulo 14, de 1 a 6. Vamos pedir então, mais uma vez, a Virgem Maria para estar conosco, para interceder por nossas necessidades, especialmente as espirituais, para que ela possa sempre passar à frente e fazer com que os nossos corações estejam abertos à sua palavra de Deus, a palavra que é evangelizada, que chega aos nossos corações e que muitas vezes a gente descarta por não ter discernimento, por não ter abertura. Então, que a Virgem Maria esteja orando por nós, especialmente por essa nossa necessidade espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E pedir ao Espírito Santo para que venha nos iluminar a partir dessa palavra, para que nos tornemos melhores cristãos, melhores seguidores de Cristo. Amém? Certo sábado, ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição, e eles o espiavam. Eis que um hidrópico estava ali diante dele. Tomando a palavra, Jesus disse aos legistas e aos fariseus: é lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram calados. Tomou, então, curou e despediu. Depois perguntou-lhes: qual de vós, se seu filho ou seu boi cai num poço, não o retira imediatamente em dia de sábado? Diante disso, nada lhe puderam replicar. Então a palavra ela traz um pouco uma reflexão religiosa, né, de como nós temos nos portado como cristãos, no caso agora que somos cristãos e naquela época como bons judeus. E aqui a reflexão que eu trago também é sobre a caridade, né? Muitas vezes nós estamos atrelados à religiosidade e nós estamos de forma correta, claro, fazendo as nossas orações, os nossos sacrifícios, jejum, e a gente se coloca talvez em um patamar, né, de muita superioridade espiritual em relação àqueles que caminham conosco, né? E a gente começa a ser muitas vezes cobradores dessa postura religiosa do outro, porque o outro não reza tanto, porque o outro não jejua como deveria, porque o outro não participa da celebração eucarística de maneira correta, às vezes com uma vestimenta inadequada, às vezes a gente julga pela questão. A gente às vezes julga até se a pessoa ela se levanta na hora errada, se ela diz um amém de forma incorreta. Então, o que eu trago aqui hoje é uma reflexão a partir da questão da caridade. E a caridade, muito além da caridade de materiais, da gente fazer doações, mas especialmente da caridade relacionada a caridade espiritual, a caridade de ver o outro, de entender o processo de conversão do outro, de ter essa compreensão e de ter esse cuidado com os nossos julgamentos, que é muito comum, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu não falo isso, eu não faço isso, mas eu gostaria de fazer essa reflexão com vocês. Em que momento nós temos sido fariseus, em que momento nós temos sido os legistas, né? Aqueles que defendem tantas vezes as leis, defendem tantas vezes os mandamentos, os sacramentos, a gente tem tanto. Eu acho que talvez a gente se coloca como tendo um zelo, né? E esse zelo ultrapassa muitas vezes, né? Às vezes a gente fala assim, mas o que eu tô tendo é um zelo com a minha religião, com as regras que Cristo deixou, com as regras que os seus seguidores deixaram para nós, os apóstolos, os papas, e isso não é incorreto. O incorreto é eu não ter a compreensão, é a gente não ter, na verdade, essa caridade de olhar o outro com carinho, com respeito. A gente não conhece muitas vezes a caminhada do outro, né? A gente não sabe as necessidades. Aqui a palavra traz uma necessidade
uma necessidade alimentar, uma necessidade, por exemplo, de um socorro, né, como ele diz no final, se alguém cai num poço. Então ele traz algumas necessidades, né, comuns para que a gente se atente a isso, né, porque as pessoas, todos nós temos necessidades e todos nós temos situações muitas vezes que nos levam a caminhos distantes daqueles que a religião nos pede. Mas cabe a nós, com essa caridade, com esse olhar amoroso, de trazer para nós, assim como Cristo, de trazer para nós esses necessitados, de enxergar que Cristo veio para os doentes, que Cristo veio para esses necessitados, não importando se é sábado, se é domingo, se o caminho que nós temos que fazer para levar esse irmão à conversão e à salvação, a esse encontro que nós desejamos ter com Deus, que a gente também possa levar isso aos outros. E muitas vezes a gente só consegue fazer isso a partir disso, da caridade, de um olhar caridoso, de um olhar compreensivo e de um olhar amoroso para o nosso próximo. Amém? Tenham um bom final de semana a todos, boa oração, boas reflexões, que Cristo nos leve a melhorar sempre como pessoas, como cristãos, que nos leve a nos fazer ter uma compreensão que a sua palavra é uma palavra de amor, é uma palavra viva, eficaz e deve ser praticada. Amém? Beijo.